Atenção, galera, breve anúncio antes de começar o vídeo. Nessa quinta-feira não vai ter vídeo às 6 horas da tarde, porque vai ter o lançamento do meu primeiro curta de terror aqui no canal e vai ser às 10h30 da noite. Eu vou deixar aqui no card pra vocês já ficarem ligados no link da estreia. Então eu só tô avisando que não vai ter vídeo no horário normal, pra vocês esperarem um pouquinho mais tarde nesse dia. Tô muito ansiosa, eu espero muito que vocês gostem. E agora eu vou parar de atrapalhar. Esse provavelmente é um dos casos mais brutais que a gente já cobriu aqui no canal, então eu já deixo o alerta de gatilho. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Já peço desculpas que hoje eu tô meio rouca, porque ontem eu fiquei fora de casa até tarde, sem blusa, e tava um frio aqui em São Paulo. Então assim, a minha voz tá sentindo, mas vai dar tudo certo. A gente vai conseguir falar sobre esses temas. E eu já deixo o alerta de gatilho, não só do vídeo todo, mas tem alguns temas bem sensíveis que eu sei que algumas pessoas não gostam de assistir. Então se vocês não tiverem confortáveis ou não tiverem certeza se vocês querem ouvir sobre essas coisas hoje, tem vários outros vídeos aqui no canal pra vocês assistirem. E a gente se vê no próximo qualquer coisa. Mas pra quem ficou curioso, bora pra história. A Ivete era uma mãe de 6 filhos que começou a morar em um hotel em uma parte meio estranha da cidade. Aquele hotel era muito conhecido pelo tráfico de drogas, e as pessoas que frequentavam a região já sabiam que ali tinha muita coisa perigosa. Mas a Ivete não tinha mais escolha. Ela já tinha cedido ao vício em drogas e em bebida, porque a vida dela não estava sendo fácil. Ela finalmente desistiu de se reabilitar. A Ivete era professora, mas a infância dela, desde quando ela nasceu, foi muito difícil. Onde você vai, criança? Pausa dramática. A Ivete tinha uma irmã mais nova, a Daniele, que nasceu com uma doença quase fatal. Ela precisava de alguns equipamentos todos os dias e mal conseguia sair da cama. Como a mãe delas não dava muita atenção às filhas e tinha casado com um traficante de drogas para pelo menos conseguir sustentá-las, a Ivete se tornou um tipo de protetora para a irmã mais nova. Ela estava fazendo aquele papel de mãe. Então ela cuidava dela, colocava ela na cama, cozinhava para ela. A Daniele mesmo diz que nem se lembra direito da mãe. Era praticamente só ela e a irmã o tempo todo. Apesar do traficante de drogas ajudar a sustentar a família, aquilo tinha um preço. Ele começou a abusar da Ivete quando ela tinha 10 anos de idade. E o pior, ele dizia pra Ivete que se ela não deixasse, ele começaria a abusar da irmã mais nova dela também. Então vocês imaginam, a Ivete com 10 anos ainda era uma criança, ela tava fazendo o papel de mãe pra cuidar da irmã mais nova e ainda tinha que lidar com um padrasto abusivo que tava abusando dela, e não só isso, também ameaçava abusar da irmã mais nova. Então todo o fardo, todo aquele peso da casa ficava em cima dela. Mas ela não deixou que aquilo acontecesse durante muito tempo. Quando a Ivete tinha 12 anos, ela finalmente se manifestou e decidiu denunciar aquele cara. Felizmente, ele foi preso e condenado, mas passou só 3 anos na prisão. Naquela época, graças às denúncias da Ivete, a polícia chegou a examinar a irmã mais nova e descobriu que ela também tinha sido abusada sexualmente. A Ivete não sabia daquilo. Ela acreditava que aquele homem só estava ameaçando fazer aquelas coisas terríveis com a irmã. Então ela estava ali de prontidão tentando protegê-la. Quando ela descobriu aquilo, ela tentou tirar a própria vida. Ela sentia como se ela tivesse falhado com a irmãzinha. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas e a mãe das garotas? Ela sabia qual a opinião dela com relação àquilo? Pois é, ela nunca aceitou que o marido dela era abusivo, ela não acreditou nas filhas e na verdade ela esperava que as duas lidassem com aquilo sozinhas. Pra lidar com a dor, foi aí que a Ivete começou a beber. Quando ela tinha só 16 anos, ela deu à luz ao primeiro filho. E o pai da criança era aquele tipo de relacionamento que ela conhecia, engravidava muito rápido, o pai não queria assumir, então ela tinha que cuidar da criança sozinha, com todos os outros problemas que ela já estava enfrentando. Ali por 2004, ela começou a usar drogas mais pesadas. No começo, ela era uma mãe muito bondosa e amorosa, mas é claro que as drogas foram fazendo que o comportamento dela mudasse e ela só se preocupasse com aquilo. Com o tempo, ela mesma recebeu diversas denúncias e isso fez com que ela perdesse a custódia dos filhos. E em 2011 ela foi presa e lá ela deu à luz ao 6º filho. O bebê foi tirado dela, afinal ela não ia poder ficar com o bebê na prisão. E aí a Ivete ligou pra irmã pra pedir ajuda. A Daniele conseguiu tirar a Ivete da prisão sob fiança. Nessa época ela já estava melhor daquela doença que fazia com que ela ficasse praticamente incapacitada. E aí a Daniele falou
pra irmã, olha, eu tô aqui, eu tô pagando a sua fiança, mas você precisa ter mais responsabilidade. Você tem 6 filhos pra criar, não dá pra continuar nesse vício de drogas, nesse vício de álcool, você precisa fazer uma reabilitação. E a Ivete começou a se sentir culpada. Ela percebeu que ela precisava dar um jeito na vida dela mesmo e ela entrou para um programa de reabilitação para fazer tudo o que ela pudesse para recuperar o bebê. E isso funcionou. O Estado retirou as acusações contra ela de drogas no geral. É claro que demorou um tempo até que ela conseguisse ficar com o filho de novo. Ele ficou em um lar adotivo. Na verdade, é um programa do governo que cuida dessas crianças. Então a Ivete todos os dias ia caminhando até o local para visitar o filho e voltava até eles sentirem confiança de que ela estava de fato reabilitada. Então ela ficou limpa por meses, ela estava muito determinada a chegar no objetivo. Mas depois ela recebeu uma notícia que mudaria a vida dela para sempre. Aquele mesmo programa do governo ligou para avisar que o bebê dela seria adotado. E foi aí que ela surtou. Ela sentia que ela tinha falhado de novo. É claro que ela tinha errado usando drogas, bebendo daquele jeito, mas ela estava tentando melhorar, ela estava tentando ficar limpa, ela estava tentando recuperar o filho. Era aquilo que ela queria. E ela estava tendo um suporte da irmã para isso, mas ainda assim não funcionou. Então ela sentia que ela tinha falhado mais uma vez. Foi aí que a Ivete começou a se questionar: será que tudo isso vale a pena? Vale a pena viver essa realidade e não me voltar às drogas para tentar esquecer um pouco desse sofrimento? Na cabeça dela, ela decidiu que não valia. Foi aí que ela voltou a usar drogas e ela ficou hospedada naquele hotel chamado El Morocco. Naquele mesmo ano, mais ou menos no dia 7 e 8 de novembro de 2011, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher chamada Jane. Essa mulher estava informando que o ex-marido dela, que ela considerava muito perigoso e que já tinha ameaçado diversas vezes, ligou para ela dizendo que tinha matado uma mulher no tal hotel El Morocco. A polícia não se preocupou muito com essa ligação. Afinal, aquele hotel era bem problemático. Crimes aconteciam todos os dias, e se eles não tinham recebido nenhuma outra denúncia, é porque não devia ser nada demais. Talvez foi um incidente ali, talvez o cara tava blefando, eles não tinham evidência nenhuma e tinham outros crimes para se preocupar. Isso até o dia 13 de novembro, quando a polícia foi chamada novamente, porque agora um corpo foi encontrado no local. Era o corpo de uma mulher que estava hospedada no quarto 19. A cena do crime era uma das mais brutais que alguns dos policiais daquela delegacia já tinham visto. E para vocês terem noção da brutalidade, até hoje não foi divulgado os exatos detalhes de como o corpo daquela mulher foi encontrado. O que a gente sabe é que ela estava com diversos ferimentos traumáticos. O legista determinou que a morte teria acontecido por ferimentos contundentes, violentos e asfixia, e os promotores disseram que aquilo foi verdadeiramente horrível. Além dela ter sido asfixiada, também foram encontrados diversos objetos nas costas dela, como por exemplo navalhas e tesouras, e aquilo indicava que ela tinha sido torturada antes de ser morta. A cena era muito sangrenta. E é basicamente isso que a gente sabe, mas o corpo não estava desfigurado o suficiente a ponto da polícia não conseguir identificar quem era aquela mulher, que infelizmente era a Ivete. Ela tinha 36 anos na época e a primeira pessoa que foi avisada da morte foi a irmã, a Daniele. Quando ela começou a planejar o funeral, o agente funerário disse que não seria permitido que ela olhasse o corpo por conta da gravidade dos ferimentos. E também já fazia algum tempo que o corpo dela tinha começado a se decompor naquele quarto de hotel, então deveria ser uma visão terrível e a opção foi cremá-la. Foi só aí que a polícia se lembrou daquela ligação de 5 dias atrás da mulher chamada Jane denunciando o ex-marido por ter matado uma mulher naquele mesmo hotel. O marido dela se chamava Jaime Osuna. Agora, os policiais já tinham um certo pé atrás com esse cara. Ele já era conhecido por ser um pouco problemático. Na verdade, ele causava diversos problemas. E ele também tinha uma aparência meio estranha. Ele tinha algumas tatuagens no rosto que deixavam as pessoas com um pouco de medo. Nessa época, por exemplo, ele tinha um pentagrama na testa e também uma tatuagem que se assemelhava muito a maquiagem do Coringa. Então, por exemplo, ele tinha estendido aqui a boca para parecer que tinha um sorriso maior e também aquela maquiagem de palhaço que ficava em um dos olhos até então. Depois, ele aumentou as tatuagens no rosto, como vocês já devem ter visto em outras fotos, mas por enquanto ele só tinha alguns detalhes. Como a polícia tinha uma certa evidência, apesar de não ser uma prova concreta, eles levaram o Jaime para a delegacia, que estava bem de fácil acesso ali. Eles encontraram o Jaime bem rápido. Na época, ele tinha 20
23 anos, e ele alegou que apesar dele frequentar aquele hotel, ele não tinha nada a ver com aquele caso, que ele nem conhecia aquela mulher. Ele se declarou inocente e falou pra família que esperava que eles encontrassem o verdadeiro culpado. Além disso, ele pareceu cooperar com a investigação. Ele deu o nome de diversas pessoas que poderiam ter encontrado ela naquele dia. Mas antes desse caso desenrolar, a gente precisa falar um pouco sobre quem era o Jaime. O Jaime nasceu na Califórnia. A mãe biológica dele se chamava Michelle, e a gente não tem muitos dados sobre o pai biológico, mas ele era bem abusivo. Por exemplo, quando a Michelle estava grávida, ela disse que o ex-marido chegou a chutar a barriga dela. E esse chute foi tão grave que chegou a afetar o feto, no caso, o Jaime. Tanto que ele ficou com um tipo de fenda na orelha. Se vocês olharem as fotos dele, até hoje ele ainda tem essa marquinha. Os dois se divorciaram mais ou menos 1 ano e meio depois que o Jaime nasceu. Só que aí a Michelle pareceu arrumar um cara pior ainda. O nome dele era Jeff. Antes do Jaime nascer, a Michelle já tinha um outro filho. E os dois até que conviveram quando eles eram crianças. Mas quando a Michelle passou a ter esse relacionamento com o Jeff, depois de alguns anos, o meio-irmão do Jaime foi morar com os avós. Os avós decidiram acolher o irmão mais velho dele porque viram que aquele lar era muito abusivo, mas eles não quiseram acolher o Jaime. Não se sabe exatamente o motivo disso, mas dizem que o avô do Jaime não gostava dele desde quando ele era criança. E essa parte é até um pouco triste, porque tem relatos do Jaime querer se mudar com os avós também, e não só eles não queriam aceitar, como a mãe também não deixava ele ir. E aí, nesse período em que o Jaime foi obrigado a morar com a mãe e com o Jeff, ele sofreu uns abusos muito perturbadores. E assim, a gente tá aqui nesse vídeo pra falar do Jaime, que é uma pessoa terrível, e vocês vão ver o quanto ele é horrível, mas ele passou realmente por condições muito extremas quando ele era criança. Não que isso justifique, mas enfim, a gente precisa contar a história toda. Por exemplo, teve um dia em que os três estavam fazendo uma viagem de carro, e aí o Jaime, por algum motivo, ele era criança, ele tava chorando no banco de trás, e ele era bem novinho, ele tava naquela cadeirinha que as crianças ficam. E aí o Jeff, que não tava aguentando mais ouvir a criança chorando, ele simplesmente abriu a porta de trás com o carro em movimento e empurrou a cadeirinha pra fora. Por um milagre, não aconteceu nada demais com o Jaime, nenhum ferimento físico aparente, já que a cadeirinha caiu na vertical. Então, assim, foi até estranho que não tivesse acontecido nenhum ferimento mais grave com ele. E mais estranho ainda que ele tivesse sobrevivido. Imagina você jogar uma criança pra fora de um carro em movimento. Só que como o casal viu que não tinha nenhum ferimento aparente, eles não levaram ele pro hospital. E aí, muito tempo depois, quando médicos avaliaram o Jaime, eles perceberam que esse acidente deixou sequelas sim, e foram sequelas cerebrais. A gente não sabe exatamente o que, mas acreditam que foi por conta desse acidente. E aí a gente vai pra vários outros tipos de abusos que aconteceram na casa. Muitas vezes o Jaime não era permitido comer na mesa junto com a família, ele tinha que comer no chão, ou ele era deixado sem comida, ou então o Jeff colocava um jornal com a comida em cima pra ele comer. Também teve uma vez que o Jaime e o Jeff tiveram uma briga feia, e aí ele quebrou um vidro em cima dele, que daí gerou vários ferimentos sérios que ele precisou ser internado. Teve um outro incidente quando o Jaime tinha só 5 anos de idade, que o Jeff amarrou ele em uma árvore e começou a chicoteá-lo. Dessa vez foi meio que a gota d'água, eu não sei exatamente quem denunciou, mas os policiais viram os ferimentos que o Jeff tinha cometido contra o Jaime, e aí ele foi preso. Só que assim, ele não ficou preso por muito tempo, foi papo de, sei lá, 3 dias. E aí quando o Jaime tinha 8 anos, um tio dele parece que jogou um tijolo nele também. Então assim, ele não tinha nenhuma figura paterna que ele pudesse confiar, e a mãe também não o defendia. A partir dos 9 anos de idade foi quando o Jaime começou a cometer crueldade contra animais. Vocês sabem que aí a gente tá chegando naquele perfil, né? Uma pessoa que sofreu vários abusos psicológicos, ele também teve supostos danos cerebrais, e aí ele começou a machucar animais. Grandes chances dessa pessoa talvez cometer crimes quando ela crescer. Ou seja, quando a gente tem tudo isso envolvido, é muito importante que tenha um acompanhamento próximo, psiquiátrico e psicológico, e é claro que o Jaime não teve nada disso. E eu preciso ressaltar de novo que isso não justifica o que ele fez, tá? Eu sei que às vezes tem pessoas que ouvem esses casos e aí fica parecendo que a gente conta a história querendo achar uma justificativa ou passar pano. E não é o que eu tô fazendo aqui, mas não faz sentido não passar a história completa, de novo. Eu acho que fica mais aquela questão pra gente de, será que foram os abusos? Será que foi esse dano neurológico? Será que foi porque ele é mau mesmo? Qual que foi a virada de chave pra ele ser tão sádico assim? Quando o Jaime era adolescente, ele começou a se juntar a gangues de rua e também usar drogas, era um tipo de fuga. E já
aos 15 anos, ele foi preso por esfaquear outro garoto. Então, como eu mencionei, os policiais já meio que sabiam que o Jaime tinha um histórico. Ele já tinha sido preso por usar drogas, por agressão. E a própria Michelle, a mãe do Jaime, quando foi dar algumas declarações, ela acredita que a falta de proteção dela e também seu fracasso como mãe moldaram a mente do filho e criaram a pessoa que ele se tornou. Agora a gente vai para 2008, quando a Jane, aquela mulher que fez a ligação para a polícia, era uma enfermeira psiquiátrica aposentada da prisão. Ela tinha 37 anos e ela já tinha sofrido um ataque brutal de um presidiário do local onde ela trabalhava. Já o Jaime, naquela época, tinha 20 anos, ele estava desempregado e estava sob liberdade condicional. Quando os dois se conheceram, o Jaime ainda não tinha nenhuma tatuagem no rosto. Eles estavam em uma festa que estava acontecendo na casa da Jane e quem convidou o Jaime foi um sobrinho dela. A Jane era considerada uma mulher muito atraente e naquele dia ela estava dando uma festa de aniversário para o filho dela de 16 anos. E aí no local tinha muita bebida alcoólica, a Jane começou a beber e também começou a dançar com outro cara. Mas isso fez com que o sobrinho dela ficasse muito irritado, talvez com ciúmes. E o sobrinho já conhecia o Jaime. Inclusive o Jaime era muito conhecido por ser alguém que assustava os outros. Então ele foi correndo chamar ele para dar um susto naquele cara que tava dançando com a tia para ele ir embora. E é claro que o susto que eu tô falando não era nada muito amigável. O Jaime simplesmente pegou uma faca de cozinha e começou a tentar esfaquear o cara. Ele não sofreu ferimentos graves, mas é claro que isso já teria sido a primeira red flag pra Jane, que pelo contrário, gostou dele. E tudo deu errado no fim dessa festa. O Jaime voltou pra prisão por agressão e violação da liberdade condicional e a Jane foi citada também por estar fornecendo álcool a menores de idade. A prisão do Jaime agora ia ser de 1 ano e enquanto ele estava preso, ele começou a escrever cartas pra Jane. Segunda red flag, mas a Jane também achou ótimo e começou a se corresponder com ele. Ela até descreveu ele como um cavalheiro que gostava de falar sobre psicologia e filosofia. E aí, quando finalmente chegou a hora do Jaime sair da prisão, a Jane foi buscá-lo, eles estavam praticamente em um relacionamento. Só que quando o Jaime saiu, a Jane ficou um pouco assustada, porque agora ele voltou com todas aquelas tatuagens no rosto que ele não tinha. Aquele sorriso do Coringa, aquelas marcas de palhaço, aquele pentagrama na testa. Apesar dela ter achado estranho, ela não ficou tão assustada assim, os dois foram para um motel, passaram a noite juntos e só aquilo bastou pra Jane engravidar. Agora, o Jaime, quando recebeu a notícia de que ia ser pai, ele ficou muito animado. Talvez ele quisesse ser o pai pro filho dele que ele nunca tinha recebido. Então ele falava que ele ia ser o pai perfeito, ele cuidou dela, principalmente porque a Jane teve algumas complicações na gravidez, então ela passou grande parte do tempo de cama. A Jane cuidava do principal, que eram as contas, e o Jaime ficava fazendo todo o resto. Ele também disse pra ela que queria ser tradicional, queria que os dois se casassem antes de ter um filho, então eles se casaram em 2009 na casa dos avós do Jaime. Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar é que depois de algum tempo com o Jeff abusivo e com a mãe, o Jaime conseguiu ir morar com os avós sim. Depois de alguns anos eles decidiram acolhê-lo também. Só que depois que o filho nasceu, não durou muito aquele papel de pai perfeito. O Jaime se tornou controlador, possessivo, violento, voltou a usar drogas. E aí o relacionamento dos dois desmoronou. A Jane reportava ele quase sempre por violência doméstica para a polícia. Como vocês sabem, hoje em dia as coisas têm mudado um pouco, mas as denúncias de violência doméstica muitas vezes não dão em nada e só deu em alguma coisa quando o Jaime chegou a machucar a Jane mesmo. Ele foi preso em agosto de 2010 por isso, mas logo ele já saiu em liberdade condicional e voltou a atormentar ela. Durante o período de 2010 a 2011, ele foi preso e libertado da prisão pelo menos 3 vezes. Então era nesse momento que a gente estava. A Jane estava recebendo diversas ligações de ameaça do Jaime. Ele falava que ia matá-la, que ele ia contratar algum assassino de aluguel de dentro da prisão para que ela fosse morta, e ela não aguentava mais receber esse tipo de ameaça. Apesar de tudo, ela via só como uma ameaça. Até então ele não estava fazendo nada. Mas foi aí que ele ligou de novo, contando que tinha matado uma mulher naquele hotel. E ela sabia do que ele era capaz. Ela sabia que ele teria capacidade de fazer aquilo e que talvez fosse verdade. Foi por isso que ela tomou a iniciativa de ligar para a polícia e contar o que ela tinha ouvido. De acordo com ela, no dia 8 de novembro, o Jaime tinha acabado de sair da prisão, fazia mais ou menos uma semana, e ele ligou falando: "Olha o noticiário, vadia! Eu matei a mulher no El Morocco." Quando a Jane ligou pro despachante, ela perguntou se tinha acontecido um assassinato no hotel. E aí o despachante falou: não tenho conhecimento nenhum, mas vou checar. Até então a Ivete ainda não tinha sido encontrada. Foi só 5 dias depois que a Jane ligou o noticiário e viu a reportagem de que o corpo dela tinha sido encontrado por um funcionário da manutenção do
hotel. O Jaime foi preso enquanto estava na casa dos avós. Como eu falei pra vocês, assim que ele foi interrogado, ele negou ter matado a Yvette e falou que a Jane estava mentindo. Ele falou que só ligou pra Jane falando aquilo porque queria conversar com ela, então ele queria falar alguma coisa que chamasse atenção e ele tinha o objetivo de só assustá-la. Ele até tentou minar a credibilidade da Jane, questionando a escolha dela de se casar com ele. Ela falou tipo, por que ela tá se casando com um indivíduo como eu? Eu sou muito jovem, ela é bem mais velha, além disso eu sou todo tatuado. Os investigadores começaram a questionar se o Jamie teria algum motivo pra matar aquela mulher. E aí, comparando a foto da Yvette com a da Jane, eles notaram algumas semelhanças. E aí eles passaram a acreditar que a Yvette foi um alvo por ela ser parecida com a esposa do Jaime. Eles até chegaram a levar essa teoria pra ele. E ele falou, não, se eu quisesse matar minha esposa, eu teria matado ela, porque que eu ia matar outra pessoa? O Jaime chegou a ficar cerca de 5 anos preso, negando que ele tivesse qualquer envolvimento. A polícia precisava de uma confissão, e estava muito claro que ele era o assassino. Eles estavam aguardando o julgamento pra tentar reunir as provas. E aí, 3 dias antes do julgamento, o Jaime topou fazer uma entrevista com uma repórter. O bizarro é que 3 dias antes, ele mudou completamente a história dele. Ele finalmente confessou o que ele tinha feito. Ele disse, eu vi a oportunidade. Eu não a conhecia, mas eu a conheci. Fui apresentado a ela. Eu a conheci uma vez e voltei na noite seguinte e vi a oportunidade. Não tinha ninguém lá. O Jaime, mesmo preso, continuou assediando a Jane. Em um momento, ele até mandou um rato morto pelo correio pra ela. E essa parte é muito bizarra, porque provavelmente ele não mandou. Não foi ele que mandou um rato morto. Como que ele teria acesso? Como que ele faria isso de dentro da prisão? Talvez ele tivesse alguém de fora que estivesse ajudando. E eu não sei se vocês lembram, mas tem várias histórias do Coringa, tem até a época em que o Jared Leto interpretou o Coringa, que ele mandava rato morto pros colegas do elenco. Vocês lembram disso? Que ele mandou um rato pra Margot Robbie. Parecia que ele tava entrando ali no personagem do Coringa. E aí, isso combinado com as tatuagens dele, será que ele tinha uma inspiração? Outra coisa que ele disse pra repórter que tava entrevistando ele foi: minha esposa sabe que uma pessoa como eu poderia tocar alguém mesmo atrás dos muros da prisão. As pessoas podem ser tocadas de qualquer maneira. Ele também foi pego tentando encomendar o assassinato da esposa de dentro da prisão e em certo ponto a própria Jane foi presa. A acusação contra ela era de violência contra o próprio filho. O filho teria contado pra alguém que ela estava batendo nele, mas essas acusações foram retiradas e aí a Jane conseguiu recuperar a custódia. Na verdade, ela conseguiu a custódia do filho dela com o Jaime, mas um outro filho que ela tinha com outro homem, aquele mais velho, ficou com a guarda do pai. Agora, a entrevistadora do jornal que falou com o Jaime, ela ficou bem surpresa de conseguir aquela entrevista em primeiro lugar. Ela era uma repórter muito nova, ela enviou o pedido e ela ficou em choque quando ele aceitou. Ia ser a primeira entrevista dela na prisão com um assassino. De acordo com ela, olhar para Osuna é como passar por um terrível acidente de carro. Você simplesmente não consegue desviar o olhar. Ela criou um podcast contando tudo que se chama The Man with a Thousand Faces, que traduzindo seria O Homem com Milhares de Faces. E ela falou que ele deu todos os detalhes horríveis do caso da Yvette. Só que ela nunca divulgou essa informação. Ela disse que é muito perturbadora e que ela não quer que a família da Yvette viva com a dor de ouvir aquilo. O Osuna também teria falado que contou para advogado que tinha a intenção de se declarar culpado, mas o advogado tinha falado pra ele não fazer isso. Ele até comentou que a família da Yvette merecia um encerramento, mas que ele não estava se declarando culpado por sentir simpatia pela família, e sim porque ele estava sendo lógico. Afinal, ele sabia que se ele se declarasse culpado, ele ia se livrar da pena de morte e ia pegar só a prisão perpétua. Ele também comentou que o crime dele foi sádico, mas que ele faria tudo de novo. Agora, o julgamento do Osuna foi terrível. Se vocês verem qualquer gravação, gente, é bizarro. Eles estão lá falando do caso, comentando as coisas horríveis que ele fez, e tudo que o Osuna faz é ficar dando risada. Ele fica sorrindo pros familiares, parece que ele tá debochando o tempo todo. Até mesmo o promotor do caso concordou que a família nunca deveria ser exposta aos detalhes hediondos do crime. A Danielle, a irmã mais nova, falou com o Osuna diretamente no dia em que ele foi condenado, e ela disse: eu já sentei nesse tribunal mais de uma dúzia de vezes e tudo que eu vi foi um sorriso. Eu não consigo controlar as ações de ninguém ou suas emoções ou sentimentos, ou até mesmo o que aconteceu. Mas eu espero que um dia Osuna sinta tristeza e remorso. Ao invés de ouvir o que a mulher estava falando, Osuna simplesmente se sentou na cadeira, acorrentado no chão, e começou a zombar dela. Ele foi declarado culpado, condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante a entrevista que ele fez com aquela repórter, ele tinha confessado mais 2 crimes, mas esses 2 crimes
provavelmente ainda precisam ser investigados. A gente só tem o que ele falou, agora a polícia tem que correr atrás pra ver se é verdade mesmo. Outras coisas que ele falou durante a entrevista foi que o crime contra a Yvette foi questão de oportunidade. Ele disse: "A tortura e tudo mais é mais uma tentativa de ter pressa, é um vício, é uma droga. Eu prefiro fazer isso do que usar drogas, prefiro fazer isso do que fazer sexo." Ele também falou que matar pra ele dá uma sensação de prazer e realização. E aí, com relação aos outros dois crimes, a única coisa que ele deu a entender foi que uma das mulheres ele matou quando só tinha 13 anos de idade. Ele falou que não ia dar mais detalhes, mas que aquela região tem vários pomares e que esses pomares poderiam dar a resposta. Então ele meio que deu a entender que talvez ele tivesse deixado o corpo em algum pomar. Agora, vocês acham que acabou? Que ele foi preso e pronto, agora ele vai ficar pra sempre por trás das grades? Gente, não. O caso fica ainda mais sinistro. Primeiro que o Osuna foi considerado um preso de segurança máxima, uma pessoa extremamente perigosa, então nunca foi permitido que ele tivesse um colega de cela. Além disso, ele ficava 23 horas ali trancado, com só 1 hora por dia pra ele tomar aquele banho de sol. E aí, em 2019, do nada, a prisão decidiu que ele merecia ter... Não merecia, vai. Colocaram um colega de cela ali, meio que sem justificativa nenhuma. Era um cara chamado Luiz Romero. Se eu não me engano, ele tinha 44 anos de idade. E ele tava cumprindo pena por assassinato em 2º grau, algo assim. E aí, em 2019, o Luiz foi encontrado morto dentro da cela em que os dois estavam dividindo. Eu não sei exatamente quanto tempo o Luiz passou dentro da cela junto com o Jaime. Eu acho que foi papo de, sei lá, um dia, uma noite. Mas agora, mais um alerta de gatilho. O Jaime pegou algum tipo de navalha que ele tinha disponível, e aí ele cortou o Luiz com aquela navalha das piores formas possíveis. Ele chegou a arrancar os olhos, ele arrancou algumas das costelas, também um dos pulmões. Ele também removeu um dedo e fez um colar usando as partes do corpo dele. Por fim, ele o decapitou. Como se não bastasse isso, ele escreveu com sangue nas paredes da cela o seguinte: "Eu sou o homem com 1000 faces." O corpo foi encontrado no dia 9 de março de 2019. Os promotores acreditam que a vítima teve consciência por pelo menos uma parte daquele procedimento. A gente não precisa nem falar que esse é um dos casos mais bizarros e brutais, talvez aqui do canal. Depois disso, ele foi acusado de novo de assassinato, tortura, violência e posse de armas. E com essa nova condenação, ele poderia encarar a pena de morte agora. No dia 25 de abril de 2019, ele se declarou inocente de todas as acusações. Agora, vocês devem estar se perguntando, como que ninguém viu? Vamos lá, o Jaime estava numa cela em que ela tinha que ser supervisionada a cada meia hora pelos policiais. Agora que eles colocaram um colega de cela, vocês vão me falar que ninguém viu, ninguém ouviu nada e ninguém inspecionou? Um crime como esse não durou só meia hora, com certeza demorou muito mais. E um detalhe importante é que na porta da cela dos dois estava um lençol, ou seja, era para quem estivesse passando ali não conseguir ver exatamente o que estava acontecendo lá dentro. Agora me fala, se um policial tá andando pelas celas, ele passa na frente da cela de um preso, que é segurança máxima, que não devia ter nenhum colega de cela, vê um lençol ali tampando, ele vai fazer o quê? Vai passar reto? Ou ele vai informar, ele vai bater lá, ele vai ver o que tá acontecendo? Então tem muitas pessoas que acham que isso foi extremamente esquematizado. Agora, a gente tem duas teorias diferentes. Uma delas diz que o Luiz foi colocado na cela pra bater no Jaime, pelos policiais, ou talvez algum outro preso mandou que isso acontecesse. Ou o contrário, que os policiais colocaram o Luiz lá dentro pra que o Jaime matasse mesmo. E essa prisão em que os dois estão é um pouquinho controversa. Tem várias histórias de lá. Um dos presos mais notórios que ficou nessa prisão foi o Charles Manson. Então ela tem alguns prisioneiros bem barra pesada. E os próprios guardas são conhecidos por promover brigas entre os presos pelo próprio entretenimento deles. Às vezes tem vídeos do pátio da prisão em que tem dois presos ali se batendo e os policiais estão assistindo. E às vezes eles atiram em um ou matam um de lá. E aí eles justificam falando, não, os dois estavam brigando pra proteger o outro, a gente teve que matar ele. Só que não é bem assim. Tem algumas polêmicas. Claro que a gente não pode afirmar nada. Isso é tudo supostamente, mas esquisito, né? Vocês concordam que um caso desse é muito estranho? Ninguém vê nada, ninguém fala nada? E também, nesse caso, tem alguns relatórios de que alguns policiais mentiram. Que eles falaram que tinham checado a cela e que tava tudo bem, que tava tudo normal, mas que ou eles nem checaram e só falaram pra não precisar passar lá, ou então que eles sabiam o que tava acontecendo e fingiram que tava tudo bem pra que o Jaime ou então o Luiz cometesse o crime ali em paz. Bom, depois disso, o Jaime foi diagnosticado
diagnosticado com um espectro de esquizofrenia não especificado, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade limítrofe e transtorno de estresse pós-traumático. E aí, por conta de todo esse diagnóstico de doenças mentais, ele não pode ser julgado ainda pela morte do Luiz, por causa daquela questão, né, dele não ser competente pra ser julgado agora. Apesar dele não poder ser julgado, de qualquer forma, ele tá ali com a condenação de prisão perpétua, então ele não vai sair da prisão tão cedo, mas é complicado, né? Quem garante que ele não vai cometer outros crimes na prisão, ou então, sei lá, que ele não vai fazer coisas malucas. E um detalhe muito importante também dessa questão do Coringa é que ele tem o costume de mandar várias cartas da prisão pra pessoas. Mandava pra Jane, ele já mandou também uma carta que tinha uma foto da promotora do caso, em que ele desenhou um sorrisão, assim, tipo do Coringa. Eu acho que vocês vão lembrar de um filme do Coringa, eu acho que era algum filme do Batman, eu acho que tinha o Coringa, que ele também desenha o olho e a boca, meio que zoando a pessoa, o policial, ou o que quer que seja, não vou lembrar exatamente. Mas muita gente acredita que ele teve essa inspiração mesmo no Coringa, de ser, assim, cruel, de ficar falando essas frases. Teve uma carta que ele mandou, que ele escreveu Why So Serious, que é o Porquê Tão Sério, né, que é uma das frases mais icônicas do Coringa dos filmes. Então talvez ele quer parecer o Coringa, ele quer fazer alguma graça, um negócio, sei lá, gente. Só sei que ele é um dos caras mais cruéis que eu já vi em toda a minha vida. Eu espero que ele realmente nunca saia da prisão. E eu espero que ele não cometa outros crimes sádicos lá dentro. Agora, é aí que fica o meu questionamento. Sabendo de todo o histórico dele, será que a gente pode pensar que esses abusos e esses traumas tiveram uma influência no que ele se tornou? Ou será que ele sempre foi mal e que, mesmo sem os abusos, ele também acabaria cometendo esses crimes? Não sei. Quero saber o que vocês acham. Espero que vocês não tenham ficado tão chocados com esse caso, porque, assim, explode minha mente como podem ter pessoas tão terríveis na vida. E até a próxima.